Limpeza pode aumentar a sua produtividade e eu posso provar, tá? Pra quem não sabe, a limpeza é basicamente você limpar um cômodo, um quarto, passar um aspirador, passar alguma coisa para trazer mais produtividade, tá? E você pode me perguntando como isso pode me ajudar na produtividade. Eu vou te explicar com 5 itens nesse vídeo, tá? O primeiro item é a saúde. Quando a gente pensa em produtividade, quando a gente pensa na limpeza, a gente pensa às vezes num ser, uma pessoa que tem gatos, tem cachorro, às vezes tem um nível de sujeira maior. E às vezes essa pouca limpeza que você faz na semana e em outros cômodos, ela pode sim trazer um, um ponto de produtividade. Só pelo fato de você limpar, às vezes melhora muito mais o ambiente, sendo propenso a você ter ideias, criatividade e a produtividade, tá? Vou dar um exemplo. Aqui em casa a gente tem gatos e, cara, sempre tem pelo. Então eu preciso passar, normalmente, de 2 vezes ali na semana mais ou menos, fazer uma limpeza ali leve para eu conseguir conviver muito bem aqui em casa. Lembro que eu fiz no dia 1 uma limpeza bruta aqui em casa aqui no quarto, cara, eu lembro que melhorou muito, foi de 0 a 10 totalmente a minha saúde, totalmente a minha criatividade, minha disposição para fazer atividades. Então, isso aumenta a produtividade, tá? Outro item que eu não posso esquecer é me apresentar aqui no canal. Meu nome é Antônio Gomes, esse é o meu canal e, rapaziada, tá bem-vinda, comente aí, curta, segue aí a nós e comente um próximo vídeo, uma próxima ideia para um próximo vídeo, tá? O próximo item, mas eu não posso me esquecer, é a organização, tá? Quando a gente fala de organização, a gente tá falando num item, um item geral, tá? Vou dar um exemplo. Na sala de estar, você tá procurando um item e tem brinquedo de criança jogar no chão, tem copo em cima na frente da TV, tem travesseiro no chão, tem o controle remoto, tá no meio do sofá. Então a gente pensa nessa organização, a gente tá pensando numa maior produtividade, para você eliminar um tempo desnecessário que você não precisaria para fazer aquela atividade. Por exemplo, a gente tem ali um PS4 e uma vez numa limpeza a gente achou um controle de PS4 atrás do sofá. Então, quando a gente fala de organização, a gente está falando isso, é minimizar o tempo para o menor tempo possível e uma melhor clareza das suas ações, tá? Outro item é a criatividade, tá? Quando a gente fala em limpeza, a gente está falando em aumentar o potencial criativo teu. Então, nesse caso, pense da seguinte maneira: você tem uma sala de trabalho, um quartinho de estudo bagunçado, você não consegue estudar, você não consegue ter ideia, você não consegue ter ideia criativa, você não consegue ter um grau de criatividade alto. Por quê? Porque tá uma bagunça, tem um excesso de informação nesse ambiente. Vou dar um exemplo melhor. Num jogo, por exemplo, que tem ali, por exemplo, a parte da bússola ou no minimapa. Se você tem um excesso de informação, principalmente na tela, muitas cores, muito informação e tudo mais, você não consegue ter uma qualidade proveitosa daquele jogo. Então, nesse caso, é importante sim você ter uma organização desses elementos para uma maior criatividade, tá? Principalmente do teu quarto, onde você estuda, onde você trabalha, tá? E um último item para finalizar, que complementa esses dois últimos itens, foi a a arrumação e organização de gavetas e armários, tá? Nesse caso, quando você pensa nisso, você pensa da seguinte maneira: vamos colocar que você precisa achar um pendrive com 4 bitcoins na tua gaveta. E tua gaveta tá uma bagunça, tem papel, tem lixo, tem papelão, tem etiqueta de camiseta, tem pacote da AliExpress. Pense nisso na gaveta e mais outras coisas. Pensa que você não consegue achar esse pendrive, você precisa de urgência. Então, quando a gente fala de organização de gavetas e armários, a gente está colocando naquele segundo tópico, que é a organização em geral. Nesse caso, vamos colocar que você precisa de uma camiseta, mas a camiseta está no lugar errado, onde você nunca colocaria aquela camiseta. É falta de organização. Às vezes você levou 1 hora procurando aquela camiseta sem você poder levar.
um minuto para achar aquela camiseta, se tiver no lugar, se tivesse organizada. Então a gente tá falando de minimizar o tempo. Perceba que é o segundo item que eu falo de minimizar o tempo. A gente tá comentando que você precisa minimizar o tempo para melhor produtividade. O que a gente fala produtividade? Fazer mais itens ou itens de qualidade no seu dia. Entenda, produtividade nem sempre é um excesso de itens. Às vezes você faz 2 itens no dia, mas que requer que é uma produtividade em tanto. Vou dar um exemplo. Você limpa a casa inteiro. Às vezes demora um dia, mas já é uma produtividade. Você não repartiu isso em 3, 4 dias. Você repartiu num dia só para a semana ficar limpa. Isso é uma produtividade. Então, essas pequenas atividades que você faz para limpeza, para a organização do seu ambiente, ajuda na produtividade do seu dia, da sua semana, tá? O último item para quem ficou no final do vídeo é organize um tempo para você limpar e organizar a tua casa, tá? Da melhor forma possível, tá? Necessariamente não precisa ser a casa, às vezes você tem mais pessoas, você precisa compartilhar essa tarefa, mas o que eu gosto de falar é organize um tempo para organizar pelo menos o ambiente onde você mais utiliza. Por exemplo, às vezes eu vou na sala e tá meio bagunçado. Eu vou lá, arrumo antes de jogar meu videogame. No quarto aqui, por exemplo, às vezes tá muito bagunçado, tá muito poluído, tem muita sujeira, tem muita tranqueira. Igual hoje eu arrumei a gaveta que é minha. Ela estava cheia de coisa, arrumei, dei uma limpeza, joguei umas coisas fora. Tem. Então a gente tá falando de minimizar o tempo para uma maior produtividade futuramente. Então nesse caso, tem ali necessariamente não um diário, mas tem ali um cronograma para você limpar o quarto, passar um aspirador, passar, tirar o pó, né? Para você organizar suas gavetas, teu armário, né? Fazer uma limpeza geral aí, tá? Para melhor produtividade tua, tá? Para quem ficou no final, comenta aí uma próxima ideia para o próximo vídeo que vocês querem ver. E falou, até mais.